Bom dia nessa segunda-feira maravilhosa. Já estamos reunidos para nossa live matinal. Bom dia repetidas vezes, bom dia repetidas vezes. Cris, bom dia, minha querida, bom dia, Jussi. Eu tô falando vários bom dias. Que essa segunda-feira seja maravilhosa, que essa semana seja e será, né, de muitas e copiosas bênçãos dos céus, renovando o nosso espírito, restaurando a nossa vida. Nossa Senhora, ressuscitando-nos com o Cristo verdadeiro. Oh, meu Deus do céu! Pensa numa semana que vai ser abençoada. Já profetizo isso na nossa vida. Vai ser uma semana de muita luz, de muitas bênçãos. Já profetizo isso na minha vida, na sua vida. Uma semana de muita luz. Olha eu com o rosário já na mão aqui. Gente do céu, que semana abençoada, que semana linda. Confesso a vocês que eu despertei meio assim, com despertador mesmo, gente. Hoje meu anjo não me acordou mais cedo, eu tava num sono profundo. Quando meu anjo acordou, eu levei um susto, dei um pulo da cama hoje. Gente, quanta gente maravilhosa entrando, vamos lá. A Cris, a Jússi, Silvânia, Felipe, meu amigo treinador da Febracis lá de Curitiba, meu amigo, que prazer. Leila, Silvia, Edson, sejam muito bem-vindos todos vocês nessa segunda-feira abençoada. Essa semana vai ser sensacional, gente. Olha só que bom dia para todo mundo, ó. Hoje eu tô cheia do Espírito Santo para falar para vocês, tá? É ele quem vai falar. Porque eu tava pensando, gente, o que eu vou falar? De novo, né? Deus vai me surpreendendo todos os dias. Como ele fez, Felipe, aquele dia lá no Formação em Coach Catai, falou, vai. Hoje o Espírito Santo fez assim, vai. E vamos lá. Gente, olha o que eu vou falar hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração. Sobre um negócio chamado o quê? Culpa, que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Culpa. A miserável da culpa que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Bom dia, Celia, olha que linda. Araceli, minha querida. Silvia, gente do céu. Vamos lá, vamos falar sobre como o inimigo usa da culpa para nos afastar de Deus. Eu tenho falado para alguns coaches meus. Eu senti ultimamente no meu coração de falar isso durante as sessões. E olha só, o inimigo, ele usa essa culpa para nos afastar de Deus. Ele usa essa culpa para nos acusar e para nos afastar da graça de Deus. Bom dia, Anselmo, bom dia, Marinês. Gente, hoje tá muito lindo esse lugar, esse negócio aqui tá bom demais, né não? Tá bom demais. Karen, minha querida, gente do céu. Gente, olha, tem gente de Brasília, tem gente de Terra Rica, tem gente de Terra Boa, tem gente do Rio de Janeiro, isso aqui tem gente de Curitiba. Gente, esqueci mais as cidades aí. Se eu esqueci, vai falando pra mim, porque tem algumas. Bom dia, perfeita. Recebo. Gente, se tiver mais algumas cidades aí, vocês vão me falando que eu esqueci. Já esqueci ali, tá? Porque o influente começa a conversar e aí esquece da cidade de vocês. Mas vamos lá. Quem quiser colocar o nome da cidade aí, coloca de onde é, tira print da tela e me marca, por favor, me marca, coloca lá, hoje eu participei da live com a Anice, venha participar conosco nas segundas-feiras. Londres, gente, é mesmo, mulher, tu é de Londres, caraca, gente, nós estamos internacionais, gente, eu tentando lembrar, Silvana, Jesus amado, eu tô muito sofisticada, Deus, ó, o Espírito Santo, tá vendo como ele alcança? Ele alcança onde ele quer. Deus, ele vai aonde ele quiser, gente do céu, Ave Maria, e não é para minha glória, é para a glória de Deus, esse Deus poderoso, gente, me marca, fala, estive na live, tem todas as minhas lives lá no IGTV, acho que com exceção de uma que eu não consegui gravar, todas as lives ficam no IGTV, se foi bom para você, encaminha para outras pessoas, tá também no YouTube, tá bem? No YouTube as minhas lives estão todas lá, porque às vezes uma palavra que a pessoa ouça,
É ali o Espírito Santo falando com ela para que haja uma conversão, uma mudança de vida, porque essa é a intenção. Não é para vir assistir a Anice. Não, a Anice não é nada. Eu sou só um cano enferrujado por onde passa a água, que é o Espírito Santo. Então, é para Deus, é para Ele que tu vai fazer. Meu Deus do céu, é para Deus, não é para Anice. Não é para Anice. É para Deus. Então, se é para Deus, nós temos que multiplicar muito mais, muito mais. Hoje nós vamos falar do quê? Da culpa e do perdão. Inclusive do perdão, que tem que ser 70 vezes 7. Então, vou multiplicar essa live aqui 70 vezes 7, vamos lá? Compromisso, Láudio, compromisso. Comigo não, com Deus. O que eu vou falar hoje com vocês? Da culpa. Gente, a culpa é algo miserável que o inimigo usa para que nós possamos nos afastar de Deus. Como que o inimigo faz isso? Ele nos leva a pecar, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que eu, Anice, sou fraca, sou um cano enferrujado, ele sabe das minhas ferrugens, ele sabe das minhas misérias. E o que ele faz? Ele me faz, se eu dou uma brechinha, ele entra, aí ele faz um estrago na minha vida. Então, eu sou um cano enferrujado, ele sabe das minhas ferrugens, ele sabe das minhas misérias. E o que ele faz? Ele usa isso para que eu venha a pecar. E depois que eu peque, não é? Depois que eu já cometi o pecado, porque eu sou pecadora, perfeito só Deus, mas depois que eu peco, o que ele faz? Ele fica com uma vozinha me acusando. Você tá vendo? Você fez isso, você não devia ter feito. Você não é uma mulher íntegra, você não é um homem íntegro, você não é uma pessoa boa. E aí o que ele faz? Nós vamos nos sentindo culpados e talvez até indignos de estar na presença de Deus, talvez até indignos de entrar na nossa igreja, fazer oração, de participar junto com a comunidade. Por quê? Porque aí o inimigo nos acusa o tempo todo daquele pecado, grande ou pequeno, seja lá o que foi. Muitas vezes eu me pego, ele ainda não me pega muito mais nas armadilhas, porque o que acontece? Eu já descobri, né? Isso aí. Mas o que ele faz? Às vezes eu acabo de fazer alguma coisa, por exemplo, briguei com meu filho. Aí ele fala assim, tá vendo? Você não falou que era santa? Você não falou que já era uma pessoa? Eu não falei que eu era santa? Muito pelo contrário, eu sou muito pecadora. Mas ele fica, sabe, usando esses artifícios, dizendo assim, tá vendo? Tá vendo? Para que eu me sinta culpada e me afaste da graça de Deus. Então, eu tô falando pela minha experiência, tá, gente? Então, não tô falando que é isso que pode estar acontecendo com você. Estou falando da minha experiência com relação a isso. Então, olha só, o que acontece? A Annelise entrou aqui também, olha lá que bacana, Deus abençoe. Então, olha só, ele usa essa artimanha. Então, vamos fazer a retrospectiva. Eu, Anice, briguei com meu filho. Aí o inimigo fala assim, nossa, você já não é coach? Nossa, você já não é uma mulher com inteligência emocional? Nossa, você não é uma filha de Deus que fica lá pregando Deus? E agora fez isso. Por quê? Porque ele quer que eu entre naqueles pensamentos negativos, nas emoções negativas para me afastar de Deus. Mas agora eu já descobri a artimanha dele. Beijos, querida. Eu já descobri. O que eu faço? Sou pecadora, sim, errei sim, mas eu tenho um Deus grandioso que está me esperando de braços abertos. Ele não falou que eu não ia errar mais. Ele falou que cada vez que eu errasse era para eu me levantar, que ele estava ali para me ajudar. Então eu não dou mais trela para essa vozinha, que no coach nós falamos essa franga que fica falando no nosso ouvido, né? Mas olha só, então o inimigo ele nos leva a pecar. Depois que nós pecamos, ele nos acusa para nos afastar de Deus e nos acharmos indignos de estar na presença de Deus. Olha só como ele é maléfico. Então, se você pegar essa jogada dele, se você pegar essa artimanha dele, você vai conseguir combater muito mais fácil. Porque, gente, quem aqui duvida que Deus, ele quer cada um dos seus filhos? Cada um, mas, gente, ele quer a mim, ele quer a você. Ele quer cada um dos seus filhos de volta na casa. Ele quer cada um de nós de volta, de onde nós saímos, que é do seio de Deus, que é da casa de Deus, que é dos céus. Nós não nascemos para esse mundo aqui, não. É claro que enquanto nós estivermos no mundo, nós temos que ser pessoas maravilhosas, cada dia melhor, mas nós vamos ser isso o tempo todo? Não, porque eu sou falho, você é falho, todos nós falhamos. Gente, meu Deus, eu reconheço essa minha vulnerabilidade, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que eu sou errada e que eu tenho muito a melhorar, mas é muito ainda.
E tá fazendo sentido para vocês, gente? Vanessa que entrou depois, Mara, minha sobrinha querida que entrou. Olha só. Então, gente, vocês estão entendendo como que o inimigo ele é astuto, como que ele entra na nossa vida? E eu vou dar um exemplo bem simples. Tem o Padre Pio, talvez eu já tenha falado isso aqui para vocês. Padre Pio dizia que o demônio é um cachorro que fica amarrado e que ele só vai até onde Deus permite. Então nós não precisamos ter medo do inimigo, nós temos que saber que ele existe, é diferente. O demônio existe? Sim. Ele é o pai da mentira? Sim. Só que nós não precisamos ter medo dele. Se nós estamos em Deus, ele que tem que ter medo de nós. É ele que tem que ter medo de nós, porque nós temos a nossa retaguarda, à nossa frente, ao nosso lado, acima de nós e abaixo de nós, um Deus que nos sustenta, que é forte, firme e vigoroso. Gente, vocês têm noção do quanto Deus nos ama e que Ele nos manda uma milícia celestial? Gente, não é um anjo. Nós temos um anjo da guarda, mas quando nós pedimos, não só o nosso anjo da guarda vem, mas Ele permuta reinos por nós. Ele nos diz assim, vá lá e socorre aquela filha que clamou. Eu me lembro quando eu acidentei de carro, que no momento que eu senti que o carro ia girar, há muitos anos, né, quando meus filhos, Douglas quebrou a arcada dentária, Débora quebrou clavícula, eles eram bem pequenininhos. Eu tinha 26 anos, nós tivemos um acidente de carro e no momento que eu perdi o controle do carro, eu lembro que eu gritei, meu Deus! E ali teve um livramento muito grande que me foi revelado num mosteiro, uma vez, que era para eu, Anice, ter morrido naquele acidente. Meus filhos ficariam órfãos, eu tinha recém-separado. Então, ali houve um livramento, porque o que eu clamei, gente? Meu Deus, eu lembro exatamente que eu clamei isso, eu gritei, meu Deus! E ele veio em meu socorro, ele mandou uma legião celeste, porque meus filhos caíram fora do carro, caíram no asfalto, e não passou outro carro por cima pela misericórdia de Deus. E eu não morri pela misericórdia de Deus. Então, gente, Deus, ele é maravilhoso. Eu custei entender isso, tá? Tô falando para vocês hoje com uma naturalidade e bem rapidamente, mas é uma história muito longa. Mas na época eu não entendi. Na época eu briguei com Deus porque eu acidentei. E na verdade eu devia ter agradecido por Ele ter me salvado a vida. Hoje eu compreendo isso. Você vê como que às vezes as coisas de Deus acontecem e nos são reveladas muitos anos depois? Então, o inimigo ele vai usar o quê? As artimanhas dele para nos afastar de Deus, para nós esquecermos de que esse Deus vem em nosso socorro em todo tempo. Esse Deus, ele vem em nosso socorro. Eu sempre digo, Deus não permite que nada aconteça na nossa vida se não for para um bem maior ou um mal menor. Ele não quer nada de ruim para nós, ele só quer o nosso bem. E aí, trazendo aqui a situação da culpa, culpa, ela nos afasta de Deus. A autorresponsabilidade, ela nos traz para Deus. Nisso, como isso? Vamos citar nesse caso do meu filho. Briguei com meu filho, me excedi, talvez nas palavras, talvez nos gestos. O que eu vou fazer? Vou voltar, filho, perdão. A mãe se excedeu, não devia ter falado aquilo, porque eu sou humana. E eu, por mais inteligência emocional que eu tenho minhas fraquezas humanas. Tem dia que eu tô mais cansada e não é desculpa, não. Aí o que eu tenho que fazer? Em vez de ficar me justificando, filho, eu me excedi. Filho, me perdoa. E imediatamente eu vou lá e peço perdão. Imediatamente eu vou lá e peço perdão. Só que aí eu não dou brecha pro inimigo, porque aí eu não dou brecha pro inimigo. Aí eu não dou brecha para ele ficar falando no meu ouvido. E aí é a autorresponsabilidade, porque eu como mãe, o que eu fazia antes? Eu justificava. Mas é que também vocês não fazem nada direito, porque vocês... Aí, claro que eu atribuía a culpa da minha responsabilidade nos meus filhos. Então, agora, o que eu faço? Com toda humildade, reconheço, vou lá e peço perdão. Aí o inimigo fica pé, porque ele não quer que nós tenhamos paz dentro de casa. Então, a melhor maneira de você não dar brecha para o inimigo, o que é? É você fazendo isso, você... Errei, não vou dar asa para a culpa, não vou dar trela para a voz do inimigo, vou consertar aquilo que eu já fiz imediatamente para me reconciliar com a pessoa e com Deus. Olha só, vocês estão vendo como que é diferente? Então, porque a autorresponsabilidade, ela é diferente, ela nos exclui a culpa da nossa vida. Enquanto se eu, por exemplo, se eu começar...
a me sentir culpada, começo a me sabotar. Eu entro num ciclo vicioso de emoções que vão fazer com que eu me afaste cada vez mais de mim mesma e de Deus. Então, a culpa, ela só traz desgraça, tá? É fora da graça, ela nos afasta da graça de Deus. O que eu tenho que trazer? Responsabilidade. Eu errei sim, reconheço que eu errei, mas a culpa não me pertence. Já vou resolver o negócio logo, já vou confessar. Para nós, quem é evangélico tem uma maneira um pouco diferenciada, mas nós católicos, nós temos a confissão diante de um sacerdote, tá? Para quem é católico, não tem essa historinha também de falar, eu confesso direto com Deus. Gente, se nós somos católicos praticantes, tem o catecismo da Igreja Católica que prevê, inclusive anotei aqui para vocês, artigo 4, artigo 4, 1422. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm a misericórdia de Deus, o perdão da ofensa a ele feita e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que tinham ferido com o pecado, o qual pela caridade, exemplo e oração trabalha pela sua conversão. E aí vem como se o nome dos sacramentos é chamado sacramento da conversão, da penitência, da confissão e do perdão. Olha só, eu anotei ali, depois se vocês quiserem pegar, catecismo da Igreja Católica. O ato de se perdoar também nos ajuda a tirar nossas culpas. Isso, porque a confissão, ela é chamada o quê? Esse sacramento da reconciliação, ele é chamado sacramento da conversão, da penitência, da confissão e do perdão. Olha só, gente, que sacramento maravilhoso que Deus deixou na igreja para nós. Nós nos confessamos, nós reconhecemos. O que é a confissão? Eu reconheço a minha responsabilidade e não culpa. Eu reconheço que eu errei. Eu me reconcilio com a pessoa, comigo, com Deus. E aí eu assumo, claro, um compromisso de não mais cometer esse pecado. Porque também, senão eu vou lá, fico, eu vou e volto, eu sei que Deus vai me perdoar, não é essa a intenção. Eu vou assumir um compromisso diante de Deus de não mais pecar. Aí eu vou fazer o quê? Firme propósito e ter ações para que isso não aconteça mais. Eu vou ter grandes ações. Nisso eu posso oferecer um sacrifício, uma penitência, posso fazer um jejum em sacrifício, eu posso rezar um terço, uma Ave Maria, enfim. O padre geralmente ele dá ali a penitência. Essa penitência não é para te punir, é para mostrar que você está disposto a mudar. Entende? Então, assim, a confissão, gente, ela é exorcística. Ela exorciza. A pessoa fica participando de ritos e mais ritos e quer ser exorcizado, quer ser purificado, e sendo que o sacramento da confissão, participação na Santa Missa com comunhão, ela exorciza. É um sacramento exorcístico, para quem ainda não sabia, tá? Então, ali, deixa eu trazer para vocês 2 passagens ou 3 aqui que eu anotei na Bíblia. Para que nós possamos trabalhar essa fuga dessa culpa. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Isso está na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. Mas Deus, ele quer o quê? Que nós reconheçamos que nós erramos. Claro, eu tenho que reconhecer que eu errei. Porque quando eu reconheço que eu errei, eu falo, Senhor, sou frágil, sou fraco. Me dá o teu perdão, me reconcilia contigo. E claro, quando eu me volto para Deus, eu me afasto de quem? Do inimigo, que fica nos atiçando. Porque Deus, se você vai no sacerdote, ele fala, os seus pecados são perdoados. Como Jesus fez com Maria Madalena. Mulher, onde estão os que te acusaram? Aí ela fala, Senhor, foram todos embora. Ele fala, vai e não tornes mais a pecar. Ele não culpa. Ele só fez o quê? Com que ela reconhecesse a responsabilidade quando ele diz, vá e não tornes mais a pecar. Deus está trazendo para ela o quê? A responsabilidade pelos atos dela. Nesse momento, e por isso que eu falo para vocês que no coach eu sou muito apaixonada pelo livro Poder da Autorresponsabilidade. Porque eu vejo a autorresponsabilidade nas palavras de Jesus. Quando ele diz, vá e não tornes mais a pecar. Ou seja, você é a única responsável pelos seus pecados. Não é o povo.
Eles estavam errados em querer te apedrejar. Mas o pecado quem cometeu foi você, então se purificou, não é diante do próprio Deus, porque foi Deus quem deu, foi o Jesus ali quem deu para ela a liberdade de filha de Deus, foi Deus que reconciliou, foi Jesus que reconciliou naquele momento que ele falou assim, eu também não te acuso, mas vá e não torne mais a pecar. Então, autorresponsabilidade. Então, às vezes nós pecamos e nós atribuímos a responsabilidade para outra pessoa. Ah, mas foi meu marido que fez isso. Ah, mas foi meu filho que fez isso. Ah, mas foi o meu patrão que fez isso. Não. Tá tudo errado. Se você estiver agindo assim, o inimigo está usando uma artimanha para te tirar a responsabilidade e deixar só a culpa. A autorresponsabilidade é diferente da culpa. Eu me responsabilizo pelos meus atos, eu tenho certeza, consciência de que foi eu que errei naquele momento e que eu tive a minha parcela de responsabilidade naquele erro. Eu falo isso porque principalmente casal, tá? Muitas vezes eu fui usada no meu casamento para jogar a culpa no meu marido. E isso está errado. Hoje eu sei que está errado. Então a minha parcela de responsabilidade no relacionamento é 100%. Cada qual tem 50%. Não é num conjunto do casamento, mas cada qual tem 100% dos seus 50%. Então vamos lá, no relacionamento de pai e filho, de esposo e esposa, de patrão e empregado. Cada qual tem 100% da sua responsabilidade dentro daquele relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, enfim. Só que aí o que eu faço geralmente? O que eu fazia nisso? É você que está errado, é você que é culpado. E aí, né, era mais fácil, porque eu me afastava às vezes da pessoa, e porque foi ele que foi o culpado. Mas então não, o inimigo ele quer fazer isso, para quê? Para nos afastar de nós mesmos, nos afastar das pessoas e nos afastar de Deus. Então, a culpa, ela só traz amargura, dor, tristeza, inimizade, desamor. Agora, a autorresponsabilidade nos traz o quê? Consciência. Então, eu sou responsável pela parte que me toca, eu fui errada, eu errei, eu caí, eu pequei. Só que agora eu tomei consciência e faço um firme propósito, né? Vou para o sacramento da confissão, confesso o meu pecado e desejo não pecar mais. E aí eu me reconcilio comigo, com Deus e com os irmãos, com a comunidade. Mais uma palavra que tem aqui no Salmo 31, eu estou falando 31 na Bíblia, Ave Maria, tá? Porque tem algumas Bíblias que é o 32. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado foi absolvido. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ou seja, perdoar a nós mesmos, nos reconciliarmos com Deus e com os irmãos, nos traz o quê? Felicidade. A Ju se colocou o ato de perdoar também, nos ajuda a tirar nossas culpas. Sim, porque aí eu trago só a responsabilidade e não a culpa. A culpa é algo do inimigo. A culpa é algo do demônio, do divisor, né? Demônio significa divisor. Então, ele é o divisor. Ele quer o quê? Intrigas entre a família. Mas olha só, me veio alguma coisa aqui agora. Gente, a arrogância nos afasta de Deus. Muito. Por quê? Porque eu não quero reconhecer que fui eu que errei. Eu não quero reconhecer num relacionamento comigo, com meus filhos, com meus amigos, que foi eu que errei. Capaz que eu vou lá pedir perdão, mas nem morta. Aí a pessoa faz. Olha só. A pessoa... Arrogância. Quem que é o arrogante? Quem que é o divisor? O inimigo. Quem que é esse miserável que quer a divisão? E aí ele traz o quê? Mas não foi eu que errei. Tem aqui, ó. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado foi absolvido. E aí eu trago para vocês um dos salmos mais extraordinários que existe, apesar de que cada um é maravilhoso, o Salmo 50 que rei Davi fez quando ele pecou diante de Deus, quando ele cometeu o adultério. O Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade da vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Presta atenção nisso aqui.
Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. O que o rei Davi está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que ele errou, que ele pecou, que ele matou, que ele pecou contra si, contra o irmão e contra Deus. E ele, num gesto de humildade, ele reconhece. Se eu formos arrogantes, nós não reconhecemos o nosso pecado. E se nós não reconhecemos o nosso pecado, como que nós vamos ser perdoados? Como que nós vamos chegar diante de Deus? Gente, o demônio, ele age dentro de uma família, e eu demorei para perceber isso, tá? Tô falando porque eu permiti muitas vezes que o inimigo trabalhasse dentro da minha família. Muitas vezes, eu dei muitas brechas. Porque eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade absurda de pedir perdão. Mas eu tinha uma dificuldade absurda de pedir perdão. Errei. Gente, mas pensa numa pessoa arrogante. Pensa numa pessoa... E eu achava que eu era humilde, tá? Eu achava que eu era humilde, mas eu era arrogante. Muito. E até hoje eu trabalho todos os dias para que eu não deixe esse pecado infiltrar de novo. Então, o que rei Davi fez aqui? Ele foi diante de Deus e reconheceu: Senhor, o que é mal eu fiz diante de vós. Lavai-me totalmente das minhas culpas, né? Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. E eu já falei aqui uma vez, esse salmo, se você quiser fazer esse salmo em uma hora penitente, você faz esse salmo de braços abertos, tá? Ó, braços abertos, eu tô aqui. Ajoelhado de braços abertos, ele é um salmo penitente. Deus vai, além de você fazer o salmo, você vai fazer ele ajoelhado e de braços abertos. Para quê? Como um sacrifício. Olha só que coisa bacana. Então você já se reconcilia com Deus e oferece esse sacrifício a Ele. Eu aprendi isso com o pessoal do Instituto Hesed. Eu achei maravilhoso fazer. Então ele é um salmo mais longo. Eu só li ali do primeiro ao quinto versículo, tá? Mas ele é um salmo penitente e nos ajuda a tirar essa maldita culpa. Nós temos que trazer o que? A autorresponsabilidade. Eu errei, eu reconheço que eu errei, mas eu estou disposta a fazer diferente. Nossa, que lindo! Araceli, eu aprendi com o pessoal do Instituto Hesed, lá de Fortaleza, mulher. É maravilhoso. O Instituto Hesed tem me ensinado assim uma catequese. Então, você faz ele como um salmo penitente, Senhor, e quantas vezes for necessário, porque eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre a minha culpa, só contra vós pequei. E aí eu afasto a culpa, eu trago a autorresponsabilidade para a minha vida, eu trago a autorresponsabilidade para as minhas ações, eu me reconcilio comigo, com o irmão e com Deus. Olha só, isso o inimigo fica furioso. Por quê? Porque ele quer ficar falando, você errou, você errou, você errou, você é pecador, para nos afastar da graça de Deus. Bom dia, Paulo, meu amigo. Então, falando sobre exatamente a culpa, foi isso que Deus suscitou no meu coração hoje para falar para vocês. Culpa não, autorresponsabilidade sim. Escreve aí, culpa não, autorresponsabilidade sim, porque a autorresponsabilidade nos aproxima de Deus. A culpa nos afasta, porque a culpa é algo que o inimigo usa para ficar nos acusando, nos afastando de Deus. Você não é digno, onde já se viu? E aí nós deixamos de receber as misericórdias de Deus, a graça de Deus. Bom dia, amado. Como um filho pródigo, gente, eu gosto dessa metáfora. No coach nós fazemos muito visão, audição e sinestesia, ou seja, o exercício VAS que nós falamos, nós sentimos aquilo. Então você imagina, você e eu, pecadores que somos, porque somos, quem não pecou ainda tem que estar no céu, que já é santo, mas nós pecadores, após cometer um pecado, fazer esse Salmo 50, não é? Ou para quem que aí é um sacerdote, fazer essa reconciliação diante do sacerdote. E depois imaginar você, Deus recebendo você como um filho pródigo. O filho pródigo, onde que estava o pai? O pai já estava no meio do caminho, ele não estava em casa esperando. O pai, quando percebe que o filho retorna a casa, que o filho deseja retornar a casa, que o filho já está a caminho, onde Deus fica? No meio do caminho esperando. Olha que coisa linda. Vocês imaginam, imagina, fecha o olhinho, sabe? Fecha o olhinho, imagina você
Você, depois de um arrependimento, depois de ter cometido um pecado, de ter se purificado, de ter feito esse salmo, né? Salmo 50, ou de ter se confessado com o sacerdote, você sendo recebido pelo Pai, como um filho pródigo. Vocês imaginam? Eu imagino uma estrada, o meu Pai do céu, já lá na beira da estrada, e eu chegando próximo a ele, assim, Pai, voltei. E ele, olha só, esperando com roupa nova, sandália, anéis e um abraço imenso, né, de pai, assim, fala, tô aqui te esperando, eu esperei a sua volta, eu esperei você chegar, eu esperei você. Pensa, gente, pensa Deus fazendo isso. É maravilhoso demais esse Deus que nos espera de braços abertos. Mas para isso nós temos que ter o quê? Eu fui responsável por esse erro. Eu não vou jogar a culpa no outro, porque senão eu estou sendo falsa. Eu estou acusando outra pessoa ainda. Olha só, além de tirar a minha responsabilidade, eu acuso o outro. Não, então Deus quer que nós sejamos fiéis a Deus, fiéis a nós mesmos. Então, nada de culpa, mas autorresponsabilidade. Então, de hoje em diante, não deixa o inimigo falar no teu ouvido com essa vozinha miserável que acusa. Reconheça sim a sua iniquidade, reconheça que nós reconheçamos, né? A nossa iniquidade, o nosso pecado, que nós nos reconciliemos com Deus para que nós possamos receber o abraço de Pai que está no meio do caminho nos esperando. Gente, que maravilhosa essa palavra que Deus deu. Para mim foi fantástico isso, porque eu sou uma grande pecadora que preciso todos os dias reconhecer os meus erros. Eu sou uma grande pecadora que todos os dias preciso reconhecer a minha falha, a minha falta, a minha iniquidade. Mas eu sou a pecadora, como Maria Madalena que está aos pés de Jesus pedindo a Ele, Senhor, me perdoa, eu estou aqui, eu vou começar de novo. E eu recebo esse abraço de Pai cada vez que eu faço isso. É maravilhoso a sensação de deixar aos pés da cruz de Jesus o meu pecado, a minha miséria, a minha fraqueza. Então, vou fazer uma pequena oração agora, já finalizando, tá? Para que nós possamos começar essa semana maravilhosa. Quem chegou agora vai ficar lá no IGTV. Quem chegou agora vai ficar no YouTube para você copiar o link e mandar para quantas pessoas quiserem, tá bom? Comenta lá no YouTube, comenta no IGTV, comenta no YouTube, passa para outras pessoas, manda para grupos, vamos lá levar esse conhecimento, porque tem pessoa que não conhece isso que eu acabei de falar. Porque sou eu? Não, porque o Espírito Santo suscitou para que eu falasse. Então, que você também tenha esse compromisso, tá bem? Vamos lá, vamos fazer uma pequena oração. Assim como o Espírito Santo suscitou essa palavra, que o Espírito Santo suscite no seu coração um desejo imenso de se reconciliar com Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua família, trazendo toda autorresponsabilidade, trazendo todas as bênçãos, todas as graças de uma reconciliação verdadeira com você, com os irmãos e com Deus. Que o Espírito Santo te dê uma ousadia de pedir perdão. Que o Espírito Santo te dê a ousadia de reconhecer as suas iniquidades. Que o Espírito Santo traga em nós, para nós, esse discernimento. Onde eu errei, onde eu pequei, e para que nós possamos reconciliar e reconciliados com Deus, em Deus, nós possamos ser felizes, assim como o rei Davi, que foi acumulado de copiosas bênçãos, que Deus também, através do nosso arrependimento, através da nossa reconciliação, nos conceda bênçãos abundantes para nós e para todos aqueles que nós amamos, todos aqueles pelos quais nós rezamos. Assim espero e assim seja, meu Deus! Que a sua segunda-feira seja de luz, que a sua segunda-feira seja de bênçãos, que a sua segunda-feira seja extraordinária e diferente, com autorresponsabilidade, com retorno para a casa do Pai, com muitas bênçãos para você, uma semana de muita luz. Obrigado pela sua presença mais uma vez, e vamos lá difundir isso aqui, para que as pessoas também saibam que Deus está esperando ela aqui de braços abertos. Um grande beijo, gente. Semana abençoada a vocês. Beijo, beijo, beijo. Opa, será. Em nome de Jesus. Beijos.